através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para continuar falando das grandezas de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele, quando esteve no seu último encontro com os seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então essa é a certeza que temos, de que, anunciando as coisas que Jesus mandou, Ele está conosco todos os dias. E assim como o apóstolo Paulo dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então que todos nós possamos dar as mãos e juntos unirmos para anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu vou estar rapidamente dando continuação aos áudios onde eu preguei, falei sobre o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é luz, que não habita em trevas, e o Senhor que habitava nas trevas, onde Jesus afirma claramente que aquele lá não é o seu Pai. Então nós temos que estar atentos às palavras de Jesus Cristo. Jesus falou assim que pelo fruto se conhece a árvore, que não pode uma árvore má dar frutos bons e nem tampouco uma árvore boa dar frutos maus. O que significa que Deus, sendo bom, e Ele é bom, e muito bom, Ele não pode dar frutos maus. O que muita gente não entende é que há uma batalha entre a luz e as trevas. Há uma batalha entre Deus e o diabo. E Deus quer levantar soldados que venham desembainhar as suas espadas para desfazer as obras do diabo. Jesus falou assim: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Então, irmãos amados, em nome de Jesus Cristo, que todos abram as suas Bíblias, abram os seus entendimentos, para que assim nós possamos compreender a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui pedir de todo o meu coração que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, possa atuar em cada coração, em cada mente nesta hora, levando cativo todo o entendimento ao conhecimento de Jesus Cristo, para que assim haja liberdade, haja libertação plena. Lá em João 8, capítulo 8, verso 32, todo mundo, todo meio evangélico conhece o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que eu preciso conhecer? De que verdade é essa que Jesus estava falando? Então eu preciso ir atrás dessa verdade, eu preciso descobrir essa verdade. Então, como eu já disse lá na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, o apóstolo diz claramente: e esta é a mensagem que dele, isto é, dele, de Cristo, ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, é incoerente um Deus que é luz e que não há trevas nenhuma nele, habitar nas trevas e falar das trevas. Então, meu amado, em nome de Jesus Cristo, agora neste momento, eu vou aprofundar um pouco mais na Bíblia. Não vou aprofundar tanto, mas outro dia falei um pouco, agora eu vou falar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que quem vai convencê-los é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for suficiente para convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo, pregador nenhum na face da terra pode fazer esta obra. Nenhum pregador pode. O que o pregador tem que fazer é pregar a verdade. E a verdade é que muitos estão adorando o que não sabem. Jesus, por 2 vezes, ele repetiu essa frase. Por 2 vezes. Lá em Lucas 9, quando seus 2 discípulos queriam descer fogo do céu, ele falou: vós
não saber de que espírito sois, e falou para a mulher samaritana, lá em João 4, vós adorais o que não sabeis. Então, por 2 vezes, Jesus afirmou que muitos estavam adorando o que não sabiam, e que não sabiam de que espírito eram. Então, para resolver essa questão do Deus das trevas, eu vou primeiro a Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus capítulo 1, verso 1. A palavra diz claramente: havendo Deus, o Deus verdadeiro aqui, o Deus que é luz, que não habita em trevas, havendo Deus antigamente, ou seja, antes de Cristo vir ao mundo, havendo Deus antigamente falado, pode ver que está tudo no passado, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então veja que Deus outrora falou, todavia ele falou pelos profetas. Então, irmãos amados, todas as vezes que você vê o Senhor, ou Deus, ou quem quer que seja, falando pessoalmente com os profetas, principalmente com Moisés, não se trata do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo falou pelos profetas, como falou pela boca do próprio Moisés, quando Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta assim como eu, a ele ouvireis. Essa foi a profecia a respeito de Jesus Cristo quando viesse. Veja, Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará, quer dizer que levantaria no futuro um profeta assim como ele, e a esse profeta, a esse era para o povo ouvir. Então, estes 2 primeiros versículos de Hebreus estabelecem o tema principal deste livro. Então, no passado, o instrumento principal de Deus para a revelação foram os profetas. Mas agora, ele nos fala através de seu Filho Jesus Cristo, que é supremo sobre todas as coisas. Então, a palavra de Deus falada mediante o Filho é a palavra final. Ela cumpre tudo aquilo que Deus requer da raça humana para a salvação. Nem profetas, nem anjos, nada, absolutamente nada, pode ter uma autoridade maior do que a palavra de Cristo. Absolutamente. Então, para que você não fique inquieto do outro lado, ou pensando que eu estou aqui pregando heresias, eu vou estar mostrando para você quem foi que falou com Moisés nas trevas, no Monte Sinai. Vou estar mostrando para você quem foi que tirou aquele povo todo do Egito, mandando aquela montoeira de praga, né? Mandou 10 pragas que destruiu o povo inteiro, coitados. Então, tudo isso eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes eu quero, já que eu disse aqui em Hebreus, onde você já entendeu perfeitamente que Deus não falou pessoalmente, até porque ele é luz. E outra coisa, Deus também é espírito, como temos lá no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 24. O Senhor Jesus afirma claramente que Deus é espírito. Ou seja, significa que espírito não tem forma. Não tem como eu ver um espírito. Por isso que nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, dizendo claramente que Deus nunca foi visto por alguém. Por quê? Exatamente porque ele é espírito. Então Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para pregar ao mundo a mensagem da salvação. Então, em nome de Jesus Cristo, abram os entendimentos, abram os olhos. A teologia não tem a revelação de Jesus Cristo. A teologia tem a letra.
A teologia, ela tem o conhecimento teórico. E Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo diz, vede, irmãos, a vossa vocação. Irmão amado, você que está aí do outro lado me ouvindo, se você tem vocação para anunciar o Evangelho, busque o Espírito Santo, que ele vai te capacitar e te revestir. Porque Paulo diz claramente, vede, irmãos, a vossa vocação. Que não são muitos os sábios, nem os poderosos, nem os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então, meu querido, você que é bacharel, tem doutorado em teologia, eu sinto muito pela sua vida. Se você não buscar o Espírito de Deus, se você não pôr a cara no pó e se humilhar, como diz Tiago, você está distanciando-se de Deus. Porque Tiago diz claramente, sujeitai-vos, pois, a Deus, humilhai-vos, pois, a Deus. Então nós temos que nos humilhar a Deus. E Ele nos dá da sua palavra, nos dá do seu entendimento, nos dá da sua revelação. A letra qualquer pessoa pode dar. Qualquer professor pode se formar em letras e estudar e explicar letras. Mas nós não queremos aprender a letra, porque a letra mata. Eu não estudei teologia, não tenho certificado de teologia. Mas quando eu vim para o Senhor Jesus Cristo, eu entendi o seu chamado, que eu tinha que anunciar a sua palavra, que eu tinha que desmascarar as obras das trevas, que eu tinha que denunciar o sistema corrupto, que eu tinha que pregar que só Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, o Senhor dos senhores. Então quando nós abrimos nossa Bíblia lá no livro de Êxodo capítulo 3, vamos lá, Êxodo capítulo 3, diz assim o texto claramente. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 4, diz assim o texto. E apacentava Moisés o rebanho de seu sogro, ou melhor, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe, no caso do monte de Deus. Esse monte se chama Monte Horebe aqui no caso. E apareceu-lhe, veja quem foi que apareceu para Moisés no monte. Irmãos, em nome de Jesus, abra o seu entendimento a partir de agora. Não foi Deus que falou com Moisés na sarça ardente. Não foi. Então, a partir de agora, guarde isso em sua mente. E apareceu-lhe, verso 2, Êxodo capítulo 3, verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então, veja, não foi o Senhor, foi o anjo do Senhor. Em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo, veja bem, quem apareceu foi o anjo do Senhor. Mas veja que no verso 4 está dizendo o Senhor. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele dizendo, do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, irmãos amados, nós vemos claramente aqui que o Senhor, né, ele já foi ali, já tomando o lugar de Deus. Apareceu quem? Apareceu o anjo do Senhor. E o que o anjo do Senhor falou para Moisés? Ele falou assim, eu sou Deus, eu sou Deus. Então, antes de mostrar o papel exato de um anjo, o que um anjo de Deus faz, você vai entender hoje. O que um anjo de Deus faz e o que outros anjos fazem. Eu vou abrir eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no profeta Ezequiel, capítulo 28. Eu nunca vi ninguém pregar essas coisas, mas pelo Espírito Santo aqui nós temos pregado. A teologia hoje em dia ela só quer saber de letra, só quer saber de marketing, de prosperidade material. Está esquecendo de conhecer a Deus e também de conhecer o seu adversário. Irmãos, nós temos um adversário que não dorme, nós temos um adversário que veio do céu. O nosso adversário ele veio do céu. Então nós não podemos brincar de ser crentes.
brincar de ser cristãos. Nós temos que aprender sobre o nosso inimigo e temos que aprender sobre o nosso Deus. Aliás, a palavra já diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, Ezequiel, capítulo 28, a palavra diz assim, olha, do verso 13 ao 17. Ezequiel, capítulo 28, do verso 13 ao 17, diz o texto. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, para quem gosta de samba, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, eras, não é mais. Irmãos, veja bem, a palavra está em verso 14 de Ezequiel 28. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim protetor entre pedras afogueadas. E verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então as nações estão olhando para o anjo de Deus, que não é mais de Deus, que foi expulso. As nações estão olhando para um anjo que era de Deus, que era o querubim ungido, que foi expulso. E aqui diz que as nações olhariam para ele, os reis olhariam para ele. E é isso que está acontecendo. Os reis da terra, os poderosos da terra, estão olhando para um que era e que não é mais. Então, meu amado, eu vou, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo da verdade, continuar nesse assunto, porque o meu espaço aqui nesse áudio já está encerrando. Mas podem ter certeza, e vamos continuar, porque isso é de suma importância. Jesus falou, vós adorais o que não sabeis, irmão. Você acha que Jesus falou isso brincando? A mulher samaritana falou, ó Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e você vem dizendo que é em Jerusalém que tem que adorar? Então nós vamos continuar, em nome de Jesus Cristo.